muito antes de Leônidas, muito antes dos 300 espartanos. Existia uma cidade que via o mundo de uma forma diferente de todas as outras. Enquanto muitos povos construíam templos, Esparta construía guerreiros. Enquanto outras cidades enriqueciam com o comércio, os espartanos acreditavam que a verdadeira riqueza era a disciplina. Ali, a guerra não era apenas uma necessidade, era um modo de vida. Localizada no vale do rio Eurotas, no sul da Grécia, Esparta era cercada por montanhas que a protegiam naturalmente de invasões. Mas aquela tranquilidade duraria pouco. Nos primeiros séculos de sua existência, os espartanos travaram inúmeras guerras contra os povos vizinhos. A mais importante delas foi contra a região da Messênia. Depois de anos de combates, Esparta conquistou aquelas terras. Mas a vitória trouxe um novo problema. Os habitantes derrotados passaram a ser chamados de lotas. Eles cultivavam os campos e sustentavam a economia espartana. Só que eram muito mais numerosos do que os próprios cidadãos de Esparta. E isso criava um medo constante. Uma rebelião poderia destruir toda a cidade. Foi então que os líderes espartanos tomaram uma decisão que mudaria sua história para sempre. Se estavam cercados por um povo muito maior, precisavam formar os melhores soldados da Grécia. Não bastava ter um bom exército. Era preciso que cada cidadão fosse um guerreiro desde a infância. Assim, toda a sociedade começou a girar em torno da preparação para a guerra. As crianças aprendiam disciplina antes mesmo de aprender a escrever. Os jovens treinavam diariamente. Os adultos permaneciam prontos para lutar a qualquer momento. Até mesmo as mulheres recebiam treinamento físico. Os espartanos acreditavam que mães fortes criariam filhos fortes. Pouco a pouco, Esparta transformou-se em algo único. Enquanto Atenas ficaria conhecida por seus filósofos, seus artistas e sua democracia, Esparta seria lembrada por outra razão: seus guerreiros. Com o passar dos anos, o nome da cidade começou a provocar respeito em toda a Grécia. Muitos exércitos eram maiores, alguns eram mais ricos, mas poucos inspiravam tanto medo quanto uma fileira de hoplitas espartanos avançando em silêncio. Naquela sociedade, nascer não era suficiente. Era preciso provar todos os dias que se era digno de carregar um escudo. Foi nesse mundo onde coragem era mais importante que conforto, onde disciplina valia mais que riqueza, e onde morrer pelo próprio povo era considerado uma honra, que nasceu um menino. Seu nome era Leônidas. Naquele momento, ninguém imaginava que ele mudaria a história da Grécia, nem que, séculos depois, seu nome ainda seria lembrado como símbolo de coragem diante do impossível. Por volta do ano 540 a.C., nascia em Esparta um menino chamado Leônidas. Ele era filho do rei Anaxandre II, membro da dinastia dos Ágidas, uma das duas famílias reais que governavam Esparta. Sim, Esparta possuía dois reis ao mesmo tempo. Era um sistema único entre as cidades gregas. Enquanto um podia liderar o exército em campanha, o outro permanecia na cidade, garantindo a estabilidade do governo. Mas, apesar de nascer na família real, Leônidas estava longe de ser o primeiro na linha de sucessão. Seu pai já tinha outros filhos. O herdeiro era Cleomenes. Depois vinham outros príncipes. Leônidas cresceu sabendo que, muito provavelmente, jamais usaria a coroa. E, de certa forma, isso lhe trouxe uma vantagem. Enquanto os herdeiros recebiam uma educação voltada para governar,
Leônidas seria formado como qualquer outro cidadão espartano. Não haveria privilégios. Não haveria tratamentos especiais. Em Esparta, até um príncipe precisava provar seu valor. Ainda criança, Leônidas observava os guerreiros treinando nas praças da cidade. Via homens marchando em perfeita formação, escudos alinhados, lanças erguidas. Nenhum deles buscava destaque individual. Ali, o grupo era mais importante que o homem. Os espartanos tinham um ditado que os pais repetiam aos filhos antes das batalhas: volta com teu escudo ou sobre ele. O significado era claro. Retornar carregando o escudo significava vitória. Voltar sobre ele significava que o guerreiro havia morrido lutando. Mas abandonar o escudo para fugir era a maior vergonha que um espartano poderia carregar. Esses valores acompanhavam Leônidas desde muito cedo. Disciplina, coragem, lealdade, sacrifício. Mas sua infância tranquila estava chegando ao fim. Em Esparta, quando o menino completava 7 anos, deixava de pertencer à própria família, passava a pertencer ao Estado. Era o início da agogê, o mais duro sistema de treinamento militar da Grécia Antiga. Naquele lugar, não importava se o garoto era filho de um agricultor ou de um rei. Todos enfrentariam as mesmas provas, os mesmos castigos, a mesma fome e o mesmo sofrimento. Era ali que meninos comuns eram transformados nos guerreiros que fariam o nome de Esparta ser temido em todo o mundo grego. E Leônidas estava prestes a descobrir que a vida de um espartano começava justamente quando a infância terminava. Quando Leônidas completou 7 anos, sua infância chegou ao fim. Naquele dia, despediu-se da família e entrou para a Agogê, o sistema de educação criado por Esparta para formar cidadãos e guerreiros. A partir daquele momento, já não pertencia apenas ao pai ou à mãe. Pertencia à cidade. Segundo os historiadores antigos, os meninos passavam a viver em grupos, dormiam juntos, treinavam juntos, comiam juntos. Desde cedo aprendiam uma lição que jamais esqueceriam. Um espartano nunca luta sozinho. Os dias começavam antes do nascer do sol. Havia corridas, lutas, arremesso de lanças, treinamento com escudos, marcha sob o calor intenso e exercícios que exigiam resistência física e mental. Mas o treinamento não era feito apenas de força. Os instrutores também ensinavam disciplina, obediência, autocontrole. Os jovens eram incentivados a falar pouco. Em Esparta, acreditava-se que um homem sábio não desperdiçava palavras. Foi daí que nasceu a fama das respostas curtas dos espartanos. Mais tarde, quando o inimigo ameaçou invadir a cidade dizendo: "Se eu entrar na Lacônia, destruirei Esparta", a resposta enviada pelos espartanos foi composta de uma única palavra: "Se". Essa maneira direta de falar atravessou os séculos e deu origem ao termo lacônico, usado até hoje para descrever alguém que fala pouco e de forma objetiva. Mas havia outro aspecto da Agogê que ficou famoso: a alimentação. Segundo os relatos antigos, os jovens recebiam comida suficiente para sobreviver, mas nunca em abundância. A fome fazia parte do treinamento. Os instrutores acreditavam que um guerreiro deveria aprender a suportar a escassez. Muitas vezes, os rapazes roubavam alimentos. Curiosamente, isso não era totalmente proibido. O castigo vinha apenas se fossem pegos.
O objetivo era ensinar discrição e inteligência, não incentivar o roubo. Outro detalhe impressionava qualquer visitante. Os meninos caminhavam descalços durante boa parte do ano. Dormiam sobre camas feitas com juncos retirados dos rios. Mesmo durante o inverno, a ideia era acostumar o corpo às dificuldades. Mas talvez o maior ensinamento da Gogê fosse outro: a confiança. Durante os treinamentos, cada jovem aprendia que sua vida dependia do companheiro ao lado. Na falange espartana, o escudo de um guerreiro protegia não apenas a si mesmo, mas também o homem à sua esquerda. Se um soldado quebrasse a formação, todos corriam perigo. Por isso, o espírito coletivo era considerado mais importante que qualquer ato de heroísmo individual. Leônidas cresceu naquele ambiente, dia após dia, ano após ano. Cada cicatriz, cada marcha, cada noite dormindo ao relento, moldava o homem que ele se tornaria. Quando finalmente deixou a Gogê, já não era apenas um príncipe. Era um guerreiro de Esparta e, sem saber, o destino ainda lhe reservava algo muito maior do que uma vida comum. Os anos passaram. O menino que um dia entrou na Gogê agora era um homem. Leônidas havia sobrevivido ao treinamento mais rigoroso da Grécia. Como todo cidadão espartano, passou a servir no exército. Ali não existiam soldados profissionais separados do restante da população. Todo cidadão era, antes de tudo, um guerreiro. Os treinamentos continuavam mesmo na vida adulta. As marchas, os exercícios, as formações de combate, tudo fazia parte da rotina. Em Esparta, a paz era apenas o intervalo entre duas guerras. Leônidas destacou-se pela disciplina. Nunca buscava chamar atenção, nem procurava fama. Os relatos antigos não o descrevem como o guerreiro mais forte de sua geração. Mas todos concordam em um ponto: era um homem respeitado, calmo, experiente e capaz de inspirar confiança. Com o passar dos anos, casou-se com Gorgo, filha do rei Cleomênese. Gorgo também ficou conhecida na história por sua inteligência. Segundo o historiador Heródoto, ainda criança, ela já aconselhava o pai em assuntos políticos. Mais tarde, seria uma das rainhas mais admiradas da Grécia. A união entre Leônidas e Gorgo fortaleceu ainda mais sua posição dentro da família real. Mas, mesmo assim, nada indicava que ele se tornaria rei. O trono continuava pertencendo a Cleomenes, um governante experiente, que liderava Esparta em um período de grandes mudanças. Enquanto isso, no outro lado do mar Egeu, o império crescia rapidamente, muito além das fronteiras da Grécia. Os persas expandiam seus domínios, cidade após cidade, reino após reino. Tudo passava para o controle do maior império que o mundo já conhecera até aquele momento. Poucos imaginavam, mas aquele gigante logo voltaria seus olhos para a Grécia. Antes disso, porém, o destino surpreenderia Esparta. Cleomenes morreu. As circunstâncias de sua morte permanecem discutidas até hoje. Alguns autores antigos afirmam que ele enlouqueceu. Outros sugerem disputas políticas. A verdade provavelmente jamais será conhecida. Com sua morte, o trono ficou vazio. Os outros herdeiros já haviam morrido ou não podiam assumir o governo. Foi então que todos olharam para um homem que jamais esperara usar a coroa. Leônidas, o príncipe que crescerá acreditando que seria apenas mais um guerreiro. Agora era o novo rei de Esparta.
Mas ele não herdava apenas um reino. Herdava também uma ameaça que crescia a cada ano. No Oriente, um novo rei acabava de subir ao trono da Pérsia. Seu nome era Xerxes, e seu maior objetivo era concluir a obra iniciada por seu pai, conquistar a Grécia. Enquanto Leônidas assumia o trono de Esparta, milhares de quilômetros a leste, outro rei também iniciava seu governo. Seu nome era Xerxes I, filho de Dário, o Grande, neto de um homem cujo nome já atravessara continentes, Ciro, o Grande. Quando Xerxes herdou o trono, recebeu muito mais do que uma coroa. Recebeu o maior império da terra, da atual Índia até o Egito, das montanhas da Ásia Central até as praias do Mar Egeu, dezenas de povos, centenas de cidades, milhões de habitantes, todos sob o comando de um único rei. Os persas chamavam seu governante de Rei dos Reis. Não era apenas um título, era uma demonstração de poder. Diversos reis locais continuavam governando suas regiões, mas todos deviam obediência ao soberano persa. Xerxes cresceu cercado por essa grandeza. Palácios imensos, jardins, tesouros, exércitos vindos de todas as partes do império. Persas, medos, babilônios, egípcios, fenícios, lídios. Cada povo contribuía com soldados, navios ou recursos. Nenhum outro governante podia reunir uma força semelhante. Mas havia uma ferida aberta. Anos antes, seu pai, Dário, tentará conquistar a Grécia. A campanha parecia simples. Afinal, como pequenas cidades independentes poderiam resistir ao maior império do mundo? Então aconteceu o inesperado. Na Batalha de Maratona, os atenienses derrotaram o exército persa. A notícia espalhou-se rapidamente. Pela primeira vez, o gigante persa havia sido vencido por um pequeno povo. Dário jurou voltar, mas morreu antes de cumprir sua promessa. Agora, a missão passava para Xerxes. Durante anos, o novo rei preparou cuidadosamente a invasão. Não queria repetir os erros do pai. Mandou construir depósitos de suprimentos ao longo da rota. Organizou uma frota gigantesca. Reuniu tropas de praticamente todas as regiões do império. Segundo Heródoto, o exército era tão grande que parecia não ter fim. Os números apresentados pelo historiador provavelmente são exagerados. Ele fala em milhões de soldados. Hoje, os estudiosos acreditam que o total fosse muito menor. Ainda assim, tratava-se de uma das maiores forças militares já reunidas na antiguidade. Nada seria deixado ao acaso. Para atravessar o Estreito do Helesponto, Xerxes ordenou a construção de enormes pontes feitas com navios unidos por cabos. Quando uma tempestade destruiu a primeira estrutura, segundo Heródoto, o rei ficou furioso, mandou açoitar simbolicamente o mar e ordenou que a ponte fosse reconstruída. O episódio mostra mais do que um acesso de raiva. Mostra a determinação de um homem que acreditava que nem a própria natureza impediria sua campanha. Ano após ano, o exército crescia. As provisões aumentavam. Os engenheiros trabalhavam sem descanso. Tudo apontava para uma única direção: a Grécia. Enquanto isso, as cidades gregas recebiam notícias cada vez mais preocupantes. Sabiam que uma tempestade estava se aproximando e que, diante dela, precisariam decidir entre lutar juntas ou desaparecer para sempre. Na primavera de 480 a.C.,
O mundo antigo assistiu a um espetáculo jamais visto. O exército de Xerxes finalmente começou sua marcha rumo à Grécia. De todas as regiões do Império Persa, homens responderam ao chamado do rei. Vieram arqueiros da Pérsia, cavaleiros da Média, lanceiros do Egito, marinheiros da Fenícia, guerreiros da Babilônia, soldados da Ásia Menor. Cada povo trazia suas próprias armas, suas armaduras, seus costumes. Era um verdadeiro império em movimento. Segundo Heródoto, era possível caminhar durante horas ao lado da coluna sem enxergar seu fim. Embora os números antigos sejam considerados exagerados, os historiadores concordam em um ponto. Nunca antes a Grécia havia enfrentado um exército daquela dimensão. Mas reunir milhares de homens era apenas parte do desafio. O maior problema era alimentá-los. Todos os dias era necessário transportar toneladas de trigo, água, carne, forragem para os cavalos, equipamentos, flechas, lanças. Era uma operação logística impressionante. Xerxes sabia que um exército faminto poderia ser derrotado antes mesmo de encontrar o inimigo. Por isso, durante anos, os persas prepararam depósitos de suprimentos ao longo de toda a rota. Cada etapa da invasão havia sido planejada. Outro obstáculo era o Estreito do Helesponto, separando a Ásia da Europa. Para atravessá-lo, os engenheiros persas criaram uma solução extraordinária. Centenas de embarcações foram alinhadas lado a lado. Sobre elas, construíram enormes passarelas de madeira. Assim nasceu uma ponte flutuante capaz de transportar homens, cavalos e carroças. Segundo Heródoto, uma tempestade destruiu a primeira ponte. Xerxes enfureceu-se. Mandou reconstruí-la imediatamente. Desta vez, ela resistiu. Durante dias, o gigantesco exército atravessou o estreito. Era como se um continente inteiro estivesse caminhando rumo ao ocidente. Mas havia outro desafio. Anos antes, uma frota persa fora destruída pelas tempestades ao tentar contornar o Monte Athos. Xerxes não pretendia repetir aquele erro. Então ordenou uma obra impressionante. Um canal foi escavado através do istmo. Assim, os navios poderiam atravessar por dentro da terra, sem enfrentar as perigosas águas ao redor da montanha. Era mais uma demonstração do poder persa. Se a natureza criava um obstáculo, os engenheiros do império encontravam um caminho. Enquanto isso, na Grécia, as notícias chegavam cada vez mais depressa. Cidade após cidade, os mensageiros traziam relatos preocupantes. O exército persa havia cruzado o Helesponto. A invasão finalmente começara. Muitas polis entraram em pânico. Algumas decidiram se submeter a Xerxes. Outras acreditavam que resistir seria suicídio. Mas havia cidades que pensavam diferente. Atenas, Esparta, Corinto e outras aliadas. Pela primeira vez em muito tempo, velhos rivais perceberam que, separados, seriam derrotados. Se quisessem sobreviver, precisariam lutar como um só povo. Em breve, os líderes gregos se reuniriam e tomariam uma decisão que definiria o destino da Grécia. À medida que o exército persa avançava, o medo espalhava-se pela Grécia. Algumas cidades abriram seus portões para Xerxes.
Outras enviaram presentes ao rei persa. Acreditavam que resistir era inútil, mas nem todos pensavam assim. Representantes das principais cidades gregas reuniram-se em um conselho. Era um encontro raro. Durante séculos, as polis gregas haviam disputado território, comércio e influência. Atenas e Esparta, por exemplo, eram rivais em muitos assuntos, mas, diante da ameaça persa, compreenderam que a sobrevivência dependia da união. A pergunta era simples: onde enfrentar o inimigo? Lutar em campo aberto seria um desastre. Os persas eram muito superiores em número. Sua cavalaria poderia cercar facilmente os gregos. Era preciso encontrar um lugar onde essa vantagem desaparecesse. Foi então que surgiu uma proposta: um estreito desfiladeiro localizado entre as montanhas e o mar, chamado Termópilas. Seu nome significava portões quentes, por causa das fontes termais existentes na região. Naquele ponto, o caminho era extremamente estreito. Em alguns trechos, poucos homens conseguiam lutar lado a lado. Era exatamente o tipo de terreno que favorecia os hoplitas gregos. Ali, o enorme exército persa não conseguiria usar toda sua força ao mesmo tempo. Os números deixariam de ser sua principal vantagem. Enquanto os líderes discutiam, outro plano também era colocado em prática. A frota grega seguiria para o Estreito de Artemísio. A ideia era simples: se o exército persa fosse detido em terra e sua marinha enfrentada no mar, as chances de sucesso aumentariam. Era uma estratégia coordenada, terra e mar, lutando juntos. Mas havia um problema. Naquele período, Esparta celebrava a Carneia, uma importante festa religiosa dedicada ao deus Apolo. Segundo as tradições espartanas, o exército não deveria partir para uma grande campanha enquanto as cerimônias não terminassem. Ao mesmo tempo, os Jogos Olímpicos também estavam acontecendo. Para muitos gregos, interromper esses eventos sagrados era impensável. A situação parecia impossível. A ameaça era imediata, mas as tradições impediam uma mobilização completa. Foi então que Leônidas tomou uma decisão. Não esperaria o fim das festividades. Partiria imediatamente, não com todo o exército de Esparta, mas com um pequeno grupo de homens, os melhores. A missão não era derrotar Xerxes, era ganhar tempo. Tempo para que o restante da Grécia pudesse organizar sua defesa. Antes da partida, Leônidas escolheu cuidadosamente seus companheiros. Segundo a tradição, selecionou apenas homens que já tinham filhos. Se morressem, suas famílias continuariam. Era uma decisão dura, mas profundamente espartana. Ao todo, 300 cidadãos de Esparta marchariam ao lado do rei. Eles não estariam sozinhos. Outras cidades gregas também enviariam soldados, mas aqueles 300 carregavam uma responsabilidade diferente. Sabiam, desde o início, que talvez jamais voltassem para casa. Enquanto deixavam Esparta, conta-se que uma mulher perguntou a um dos guerreiros: "Quantos são os persas?" Ele sorriu e respondeu: "Bastantes para esconder o sol." Outro espartano então disse calmamente: "Ótimo." Fez uma pequena pausa e concluiu: "Então lutaremos na sombra." Talvez a frase tenha sido embelezada pelos séculos. Talvez tenha realmente sido dita, mas ela representa perfeitamente o espírito daqueles homens. Eles sabiam o tamanho do desafio, e ainda assim,
continuaram marchando em direção às Termópilas. Quando Leônidas chegou às Termópilas, não encontrou um campo vazio. Soldados de várias cidades gregas já ocupavam o desfiladeiro. Vieram homens de Tégia, Mantineia, Corinto, Fócida, Tespias e outras polis que decidiram resistir ao avanço persa. Ao todo, os gregos somavam cerca de 7.000 homens. Era um número muito maior do que os famosos 300, mas ainda era extremamente pequeno diante do exército de Xerxes. Assim que chegaram, os comandantes começaram a estudar o terreno. À direita, as montanhas. À esquerda, o mar. Entre os dois, um corredor estreito. Era exatamente ali que Leônidas pretendia lutar. Os hoplitas gregos formariam uma muralha de escudos. Os persas seriam obrigados a atacar de frente, sem espaço para cercar o inimigo, sem liberdade para usar toda a sua superioridade numérica. Enquanto isso, o gigantesco exército persa aproximava-se lentamente. Era uma visão impressionante. Primeiro surgiam os batedores, depois a cavalaria. Em seguida, infindáveis fileiras de infantaria, carroças, animais, arqueiros, oficiais. Bandeiras coloridas tremulavam ao vento. Segundo Heródoto, parecia que a própria terra tremia com a passagem do exército. Quando Xerxes finalmente chegou às Termópilas, ficou surpreso. Esperava encontrar soldados desesperados. Em vez disso, viu algo completamente diferente. Os espartanos penteavam os cabelos, limpavam as armas, conversavam tranquilamente. Alguns até faziam exercícios. Para um observador comum, parecia que não havia batalha alguma prestes a acontecer. Xerxes não compreendeu. Perguntou a um exilado espartano que estava ao seu lado: por que eles agem assim? O homem respondeu: porque sabem que vão lutar. Fez uma pausa e acrescentou: entre os espartanos, arrumar os cabelos é um costume antes das batalhas mais importantes. Era um ritual, não de vaidade, mas de preparação. Era como se cada guerreiro dissesse silenciosamente: estou pronto. Mesmo assim, Xerxes acreditava que tudo terminaria sem combate. Enviou um mensageiro até Leônidas. A proposta era simples: entreguem suas armas. Reconheçam a autoridade do Império Persa, e suas vidas serão poupadas. O mensageiro atravessou o desfiladeiro, parou diante do rei de Esparta, transmitiu a ordem de Xerxes. Leônidas ouviu tudo em silêncio. Então respondeu com apenas 2 palavras, em grego, mololabe, que podem ser traduzidas como: venha buscá-las. A resposta espalhou-se rapidamente pelos 2 exércitos. Não havia mais espaço para negociações. A guerra começaria, mas Xerxes decidiu esperar. Talvez os gregos mudassem de ideia. Um dia passou, depois outro. Os defensores permaneceram firmes. Nenhum homem abandonou sua posição. Na manhã do 4º dia, o rei persa perdeu a paciência, ergueu a mão e deu a ordem que iniciaria uma das batalhas mais famosas da história. O exército persa avançou. O sol ainda nascia sobre as Termópilas, quando a ordem de ataque foi dada. Do alto de uma pequena elevação, Xerxes observava o desfiladeiro. À sua frente estava o maior exército do mundo. Do outro lado, um pequeno grupo de gregos aguardava em silêncio. Para o rei persa, a batalha terminaria em poucas horas.
A distância entre os dois exércitos diminuía rapidamente. Milhares de soldados avançavam. O chão tremia sob seus passos, mas os gregos não se moveram. Leônidas permaneceu na primeira linha, escudo à frente, lança firme nas mãos. Atrás dele, os hoplitas formavam uma parede de bronze, escudo ao lado de escudo, homem ao lado de homem. Era a famosa falange grega, ao contrário dos persas, que confiavam muito na mobilidade e no grande número de homens. Os gregos transformavam seus soldados em uma única estrutura. Cada escudo protegia o próprio guerreiro e também o companheiro ao lado. Nenhum homem lutava sozinho. Quando os persas finalmente alcançaram a linha grega, o choque foi violento. Escudos bateram uns contra os outros. Lanças atravessaram armaduras. Gritos ecoaram pelo estreito. Mas aconteceu algo que Xerxes não esperava. O espaço era estreito demais. Apenas uma pequena parte de seu exército conseguia lutar de cada vez, enquanto milhares aguardavam atrás. Poucos enfrentavam toda a força da falange. E ali, a disciplina fazia toda a diferença. Os hoplitas avançavam em conjunto, um passo, depois outro, sempre mantendo a formação. Quando uma lança quebrava, o guerreiro sacava a espada. Se um homem caía, outro ocupava imediatamente seu lugar. Não havia espaço para o pânico, nem para atos individuais de heroísmo. A força estava na união. Os ataques persas repetiam-se sem parar. Uma onda, depois outra, e mais outra. Mas todas encontravam a mesma barreira: bronze, madeira e homens treinados durante toda a vida para lutar exatamente daquele modo. Segundo Heródoto, em determinado momento, Leônidas ordenou uma retirada controlada. Os gregos recuaram lentamente. Os persas acreditaram que o inimigo finalmente estava cedendo. Gritaram de entusiasmo e correram para aproveitar a vantagem. Foi exatamente o que Leônidas queria. No momento certo, os gregos interromperam o recuo, fecharam novamente a formação e contra-atacaram. Os persas foram surpreendidos, sem espaço para reorganizar suas fileiras. Começaram a recuar em desordem. Do alto da colina, Xerxes assistia incrédulo. Aquele pequeno grupo de homens acabará de repelir sucessivos ataques do maior exército da terra. As horas passaram. O sol começou a se pôr. E o resultado era inacreditável. Os gregos ainda controlavam o desfiladeiro. Os persas haviam sofrido pesadas perdas. Pela primeira vez naquela campanha, o avanço do Império Persa havia sido interrompido. Mas Xerxes ainda não estava preocupado. Afinal, ele guardava sua melhor tropa para o momento decisivo. Homens escolhidos a dedo, treinados desde a juventude, a elite do Império Persa. Eles eram conhecidos por um nome que inspirava respeito em todo o Oriente: os Imortais. O primeiro dia terminara em fracasso para Xerxes. O rei persa observava o campo de batalha em silêncio. À sua frente, centenas de soldados haviam caído, e o estreito das Termópilas continuava fechado. Aquilo era inaceitável. Então, Xerxes tomou uma decisão. Chamou sua tropa mais respeitada, os homens conhecidos como os Imortais. Segundo Heródoto, a unidade era composta por 10.000 soldados escolhidos entre os melhores do Império Persa. Seu nome tinha uma explicação simples. Sempre que um homem morria ou adoecia, outro imediatamente ocupava seu lugar. Assim,
O grupo mantinha sempre o mesmo número de combatentes. Por isso pareciam imortais. Eles eram bem equipados, disciplinados, experientes. Muitos já haviam participado de campanhas em diferentes regiões do Império. Se havia alguém capaz de romper a linha grega, era aquela tropa. Na manhã seguinte, os imortais marcharam em direção ao desfiladeiro. Suas armaduras brilhavam sob o sol. Atrás deles, Xerxes acompanhava tudo com confiança. Do outro lado, Leônidas observava em silêncio. Sabia que aquele ataque seria diferente. Antes do combate, percorreu lentamente a linha dos soldados. Olhou cada rosto. Não fez um grande discurso. Não precisava. Os homens já sabiam exatamente o que fazer. Quando os imortais avançaram, o impacto foi ainda mais forte que no dia anterior. Eles atacavam com velocidade. Tentavam encontrar qualquer abertura na formação grega. Mas havia um problema. O terreno continuava favorecendo os defensores. Os persas não conseguiam envolver a falange. Eram obrigados a lutar exatamente onde Leônidas queria. Escudo contra escudo, lança contra lança. Os espartanos revezavam suas posições. Enquanto alguns combatiam, outros recuperavam o fôlego alguns metros atrás. Era uma vantagem enorme. Os persas, ao contrário, precisavam manter a pressão constante. O combate durou horas. Nenhum dos lados recuava. Em vários momentos, os imortais conseguiram empurrar os gregos alguns metros. Mas, sempre que isso acontecia, a falange se reorganizava e voltava a avançar. A disciplina espartana fazia toda a diferença. Segundo Heródoto, Xerxes levantou-se de seu trono diversas vezes durante o combate. Não conseguia acreditar no que via. Sua melhor tropa também fracassava. Pela segunda vez, os persas eram obrigados a recuar. O campo diante das Termópilas permanecia nas mãos dos gregos. Entre os aliados, a confiança aumentava. Se haviam resistido ao maior exército da terra, e agora também aos imortais. Talvez fosse realmente possível deter a invasão. Mas, enquanto os gregos comemoravam discretamente mais um dia de resistência, um homem observava tudo de longe. Conhecia aquelas montanhas melhor do que qualquer soldado. Sabia que existia um caminho escondido, uma trilha capaz de contornar o desfiladeiro. Seu nome era Efialtes, e sua decisão mudaria para sempre o destino daquela batalha. A noite caiu sobre as Termópilas. Pela segunda vez, os gregos permaneciam donos do desfiladeiro. Ao redor das fogueiras, os soldados descansavam. Alguns afiavam suas lanças, outros cuidavam dos ferimentos. Leônidas caminhava entre os homens. Sabia que a batalha estava longe do fim, mas também percebia algo importante. Xerxes estava perdendo a paciência. No acampamento persa, o clima era completamente diferente. O maior exército da terra havia sido detido por um punhado de guerreiros. Nenhum comandante conseguia apresentar uma solução. Até que um homem chegou ao acampamento. Seu nome era Efialtes. Segundo Heródoto, ele era um habitante da região. Conhecia aquelas montanhas desde a infância e sabia da existência de uma antiga trilha, um caminho estreito que passava por trás das Termópilas. Quem controlasse aquela passagem poderia atacar os gregos pelas costas. Efialtes apresentou a informação aos persas. Provavelmente esperava receber ouro, prestígio ou alguma recompensa de Xerxes. O rei compreendeu imediatamente a importância daquela notícia. Naquela mesma noite, ordenou que uma força especial
marchasse pela montanha. O comando foi entregue ao general Hidarnes, justamente o líder dos imortais. Guiados por Efialtes, os persas iniciaram a subida. Enquanto isso, no alto da montanha, um pequeno grupo de gregos guardava a trilha. Eram soldados da cidade de Fócida. Sua missão era simples: impedir qualquer tentativa de contornar o desfiladeiro. Ainda durante a madrugada, os fósseis ouviram barulhos entre as árvores. Logo perceberam que um grande grupo se aproximava. Os persas atacaram rapidamente. Segundo Heródoto, os defensores recuaram para uma posição mais elevada. Hidarnes não perdeu tempo. Seu objetivo não era destruir aquele destacamento. Era chegar às costas de Leônidas antes do amanhecer. Por isso, continuou avançando. Pouco depois, as primeiras notícias chegaram ao acampamento grego. Mensageiros correram até Leônidas. A trilha havia sido descoberta. Os persas estavam contornando as Termópilas. Pela primeira vez, a posição grega tornava-se insustentável. Ao nascer do sol, Leônidas reuniu os comandantes. Todos compreenderam a gravidade da situação. Se permanecessem ali, logo seriam atacados pela frente e por trás. Era uma armadilha. Muitos sugeriram uma retirada imediata. Ainda havia tempo para escapar. Leônidas ouviu cada opinião. Em silêncio, depois tomou sua decisão. A maior parte do exército grego deveria partir. Salvar aqueles homens significava preservar a resistência da Grécia. Mas ele ficaria. Os 300 espartanos permaneceriam em suas posições. Ao lado deles, também decidiram ficar os 700 guerreiros de Tespias, liderados por Demófilo. Eles recusaram a oportunidade de fugir. Escolheram lutar até o fim. Um pequeno grupo de tebanos também permaneceu, embora as fontes antigas indiquem que sua permanência provavelmente não tenha sido totalmente voluntária. Quando os soldados começaram a deixar o desfiladeiro, Leônidas observou seus aliados partirem. Não havia tristeza em seu rosto, apenas serenidade. Ele sabia que aquela batalha não seria vencida, mas acreditava que seu sacrifício daria à Grécia algo muito mais valioso. Tempo para Atenas preparar sua frota. Tempo para Esparta reunir seu exército. Tempo para que toda a Hélade compreendesse que ainda era possível resistir. Naquela manhã, os homens que permaneceram nas Termópilas já conheciam o próprio destino. Mesmo assim, ninguém abandonou seu lugar na linha de combate. O sol começava a iluminar as montanhas das Termópilas. O silêncio dominava o desfiladeiro. Os homens que haviam permanecido ao lado de Leônidas sabiam que aquele seria seu último amanhecer. Os 300 espartanos ajustavam seus escudos. Ao lado deles, os 700 tespianos preparavam suas lanças. Ninguém falava em fugir. Ninguém perguntava se haveria reforços. Todos conheciam o próprio destino. Pouco antes da batalha, Leônidas percorreu lentamente a linha de seus homens. Olhava a cada rosto. Não havia medo, apenas determinação. Conta a tradição que o rei disse apenas: "Hoje almoçaremos aqui." Fez uma breve pausa e completou: "E jantaremos no Hades." Era uma forma de dizer que, antes do fim daquele dia, todos estariam entre os mortos. Logo depois, as trombetas persas ecoaram pelo vale. O ataque começou. Desta vez, os gregos já não permaneceram apenas na parte mais estreita do desfiladeiro. Segundo Heródoto, Leônidas ordenou um avanço. Os defensores lutariam mais à frente.
O objetivo era simples: levar o máximo possível de inimigos consigo antes que o cerco se fechasse. O choque foi brutal. Os persas atacavam sem parar, mas, mesmo cercados, os gregos continuavam lutando como haviam feito desde o primeiro dia. A falange já não era tão perfeita. Muitas lanças haviam se quebrado. Então vieram as espadas. Quando elas também se partiram, alguns passaram a lutar com punhais, com as próprias mãos, com qualquer coisa que encontrassem. Segundo os relatos antigos, os persas sofriam pesadas perdas para avançar apenas alguns metros. No auge da batalha, Leônidas caiu. As fontes não descrevem exatamente como aconteceu, mas afirmam que o rei morreu combatendo na linha de frente. Sua morte não encerrou a luta. Pelo contrário, os espartanos lançaram-se imediatamente para recuperar o corpo do rei. O combate ao redor de Leônidas tornou-se desesperado. Várias vezes, os persas tentaram tomar seu corpo. Várias vezes, os gregos conseguiram empurrá-los para trás. Era uma questão de honra. Nenhum espartano abandonaria seu rei. Enquanto isso, os imortais finalmente apareciam pela retaguarda. A trilha revelada por Efialtes cumprirá seu papel. Agora, os gregos estavam completamente cercados. Leônidas já havia morrido, mas seus homens continuavam lutando, não por vitória, mas por dever, sem possibilidade de escapar. Os sobreviventes recuaram para uma pequena elevação. Ali fizeram sua última resistência. As flechas persas começaram a cair em grande quantidade. Lanças avançavam de todos os lados. Pouco a pouco, os últimos defensores tombaram. Quando o combate terminou, o silêncio voltou às Termópilas. Xerxes caminhou pelo campo de batalha. A vitória finalmente era sua, mas havia custado muito mais do que imaginara. Segundo Heródoto, ao encontrar o corpo de Leônidas, o rei persa tomou uma atitude incomum. Ordenou que sua cabeça fosse retirada e que o corpo fosse crucificado. Era um gesto extremamente raro entre os persas, provavelmente motivado pela frustração e pela resistência inesperada dos gregos. Mesmo morto, Leônidas ainda despertava o respeito e a ira de seu maior inimigo. Naquele dia, os persas venceram a batalha, mas a história ainda decidiria quem realmente conquistara a vitória. Quando o último defensor caiu nas Termópilas, o caminho para o sul da Grécia estava aberto. Nada mais separava Xerxes de Atenas. Cidade após cidade, os persas avançavam. Muitas polis renderam-se sem lutar. Outras foram abandonadas por seus habitantes. O medo espalhava-se por toda a Grécia. Pouco tempo depois, os persas chegaram a Atenas, mas encontraram uma cidade quase vazia. Dias antes, seguindo o conselho do estrategista ateniense Temístocles, grande parte da população havia embarcado para a ilha de Salamina. Os templos permaneceram, as casas também, mas seus moradores já tinham partido. Furioso, Xerxes ordenou que Atenas fosse incendiada. As chamas consumiram boa parte da cidade. Do alto de uma colina, a Acrópole foi tomada pelos persas. Parecia o fim da resistência grega, mas era exatamente isso que Temístocles esperava. Enquanto Xerxes comemorava, a frota grega permanecia reunida nas águas estreitas de Salamina. Temístocles sabia que, em mar aberto, os persas eram superiores. Possuíam mais navios, mais marinheiros, mais recursos. Então decidiu usar a mesma estratégia que Leônidas empregara nas Termópilas: escolher o terreno da batalha, nas águas estreitas do Estreito de Salamina.
A enorme frota persa não conseguiria manobrar livremente. Os navios acabariam atrapalhando uns aos outros. Segundo Heródoto, Temístocles chegou a enviar uma mensagem falsa a Xerxes. Fez o rei acreditar que os gregos pretendiam fugir, convencido de que finalmente destruiria a resistência. Xerxes ordenou o ataque imediato. Na manhã seguinte, os navios persas avançaram para dentro do estreito. Era exatamente o que os gregos desejavam. Sem espaço para organizar suas formações, as embarcações persas começaram a colidir umas com as outras. Os trirremes gregos aproveitaram a confusão. Avançavam rapidamente. Golpeavam os navios inimigos com seus esporões de bronze. Depois recuavam para atacar novamente. Pouco a pouco, a maior frota da antiguidade transformou-se em um enorme caos. Do alto de seu trono, Xerxes assistia incrédulo. Assim como acontecerá nas Termópilas, a superioridade numérica tornará-se um problema. Ao final da batalha, a marinha persa sofrerá uma derrota devastadora. Sem controle absoluto do mar, manter um exército tão gigantesco na Grécia tornava-se extremamente difícil. Xerxes tomou então uma decisão. Retornaria para a Pérsia. Antes de partir, deixou parte de seu exército na Grécia. O comando ficou com o experiente general Mardônio. A guerra ainda não havia terminado. No ano seguinte, os gregos reuniram o maior exército de sua história. Espartanos, atenienses, coríntios, tégios e soldados de muitas outras cidades marcharam juntos. O encontro decisivo aconteceu na Batalha de Plateia. Dessa vez, sem Leônidas, mas inspirados por seu exemplo, os gregos derrotaram definitivamente o exército de Mardônio. No mesmo período, outra vitória importante foi conquistada na Batalha de Mícale, na costa da Ásia Menor. Em poucos meses, o sonho de Xerxes de conquistar a Grécia havia chegado ao fim. As Termópilas tinham sido uma derrota, mas haviam dado aos gregos aquilo de que mais precisavam: tempo para unir suas forças, tempo para preparar sua frota, tempo para transformar uma guerra quase perdida em uma das maiores vitórias da história. A guerra terminou. A Grécia permaneceu livre. Os exércitos persas voltaram para o Oriente. As cidades começaram, pouco a pouco, a reconstruir aquilo que havia sido destruído. Mas, nas Termópilas, o silêncio permanecia. Ali, onde centenas de homens haviam dado a vida, o vento ainda atravessava o estreito entre as montanhas. Anos depois, os gregos retornaram ao local. Recolheram os restos daqueles que haviam lutado até o fim e decidiram que aquele sacrifício jamais seria esquecido. No campo de batalha, foi erguido um monumento em homenagem aos defensores. Nele estava gravada uma pequena inscrição escrita pelo poeta Simonides de Cioé. Poucas palavras, mas suficientes para atravessar mais de 2000 anos. Ela dizia: ó estrangeiro, vai dizer aos lacedemônios que nós jazemos aqui, obedientes às suas leis. Não havia orgulho, não havia pedidos de glória, apenas a certeza de que haviam cumprido seu dever. Com o passar dos séculos, a história de Leônidas foi contada inúmeras vezes por historiadores, poetas, escritores, pintores, escultores e, mais recentemente, pelo cinema. Alguns relatos aumentaram os números. Outros criaram diálogos que talvez nunca tenham sido ditos. Misturaram lenda e realidade. Mas existe um fato que nenhuma versão consegue mudar.
Nas Termópilas, um pequeno grupo de homens decidiu permanecer quando ainda podia partir. Eles sabiam que dificilmente sobreviveriam. Mesmo assim, ficaram, não porque acreditavam ser invencíveis, mas porque entendiam que algumas batalhas são travadas para dar esperança aos que vêm depois. Leônidas não derrotou Xerxes. Isso seria trabalho de muitos outros gregos. Temístocles em Salamina, Pausânias em Plateia, e milhares de soldados que continuaram lutando após sua morte. Mas foi nas Termópilas que a Grécia encontrou um símbolo, o exemplo de um rei que colocou sua vida ao lado da de seus soldados, que permaneceu na linha de frente até o último instante e que transformou uma derrota militar em uma vitória moral. Hoje, quase 2.500 anos depois, milhões de pessoas ainda conhecem o nome de Leônidas, não porque venceu todas as batalhas, nem porque governou o maior império, mas porque mostrou que a coragem nem sempre significa derrotar o inimigo. Às vezes, coragem é permanecer firme, mesmo quando se sabe que o fim está próximo. Talvez seja por isso que, tantos séculos depois, as Termópilas continuam sendo muito mais do que um campo de batalha. Elas se tornaram um símbolo de disciplina, de dever, de sacrifício e da extraordinária capacidade humana de resistir diante do impossível. Leônidas perdeu uma batalha, mas ajudou a salvar uma civilização. E enquanto existirem pessoas dispostas a enfrentar enormes desafios em nome de algo maior do que elas mesmas, seu nome continuará vivo, porque algumas histórias nunca pertencem apenas ao passado. Elas continuam inspirando o futuro.